Boa noite, estamos aqui com mais um episódio do Pleroma e estou muito feliz hoje que nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, que é nosso pastorzão, Ney, da Casa da Adoração, né, pastor? É um prazer estar aqui, meu amigo. Bem-vindo, né? Fazia tempo que queria falar com o senhor e graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de estar conversando com o senhor aqui hoje, né? E para a gente começar aqui o nosso papo, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler um texto, né? E a gente vai estar discorrendo aqui a respeito desse texto, falando um pouquinho da experiência do senhor, da vida pastoral, Ok. tá bom? Isso está em Mateus 7, começando ali no versículo 15 até o 20. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pastor, na verdade, a gente está só para trocar uma ideia, né, a respeito de qual foi os desafios de ser pastor, né? O senhor que é jovem, né? Eu sei que é família de pastor, né? Filho de pastor, né? Como é que foi isso de princípios, desafios e o desafio também diante dessas circunstâncias? Porque muitas vezes a sociedade enxerga o pastor não sempre com bons olhos, né? Às vezes por conta daquilo que acontece com aqueles que foram mais midiáticos, né? Sim. Ou alguns, né? Acaba transparecendo e muitos interpretam como se todos fossem da mesma forma, né? Assim, é interessante, Robson, que quando se fala de algo falso, é porque também existe o verdadeiro. É verdade. E eu sou muito grato, assim, a Deus, porque eu nasci, né? Sou filho de pastor, como você disse. Sou irmão de pastor. Na verdade, assim, ó, meu pai, pastor, meu irmão mais velho falecido era pastor. É verdade. A minha irmã é pastora e eu tenho um meio-irmão que é pastor hoje. Então, assim, ó, família Toda pastoral. Toda pastoral. Mas, enfim, eu cresci, assim, num ambiente onde eu tive uma referência importantíssima, né? Que foi o meu pai. E uma referência, assim, muito boa, verdadeira, né? Como eu estou dizendo aqui, de um homem de Deus que marcou a minha vida tanto no aspecto de filho, né, de paternidade, mas também de uma maneira ministerial. Quando pequeno, eu confesso para você que eu não queria ser pastor, né? Eu acho que nenhum filho de pastor, quando aí no decorrer da adolescência ou na infância, ele tem uma visão muito boa a respeito do ministério, não tanto pelo fato do pai como um pastor, mas a questão da igreja. Eu acho que por ele ver tantos problemas que existem no meio de uma igreja local, e os pesos do ministério que vem, principalmente com a pessoa que ele mais ama, eu acho que começa a criar assim uma resistência e falar, cara, eu não quero isso para minha vida. E eu lembro que meu pai perguntava isso para mim, né? Ele falava assim, filho, quando você crescer, eu lembro que eu tinha 8 anos de idade. Ele perguntava assim, filho, quando você crescer, você vai ser pastor? Eu falava, jamais, pai, nunca na minha vida, né? Minha mãe. E isso passou o tempo e eu lembro um dia, porque eu lembro desse dia porque meu pai também, ele sempre testemunhava a respeito disso. Nós dentro do carro, e ele fez a mesma pergunta para mim, nós estávamos voltando de viagem, nós morávamos em Telêmaco Borba ainda, nós estávamos voltando de uma viagem, eu estava dentro do carro, no banco de trás, e ele virou para trás, e aí, filho? Você vai ser pastor? E aquele dia eu não sei o que aconteceu comigo, que eu falei, pai, eu não sei, talvez, Deus é que sabe, né? Então eu acho que a partir dali o Espírito Santo começou a mexer. O senhor já jogou ali uma palavra. Exato. E foi dentro desse contexto, né, de referências que nasce no meu coração, assim, essa chama do ministério. Lógico que foi um caminho muito longo, né? Com 17 anos eu comecei a liderar jovens dentro da minha igreja local.
minha vida inteira foi dentro de uma igreja, então assim, tudo que eu fiz, vivi, eu me casei dentro da igreja, meu ministério nasceu ali, né, com certeza. Uhum. Minha filha nasceu dentro da igreja, então assim, a minha vida foi uma vida de igreja. Uhum. E em relação à questão ministerial, o chamado que Deus me deu foi também quando eu era líder de jovens, e eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Deus foi me trazendo pessoas se conectaram a mim, e isso eu fui gostando de viver isso, né? E de repente Deus me encarando os colocou nesse desafios, e meio. Deus foi, na verdade, foi crescendo em sabedoria, graça. O senhor foi crescendo Exatamente. e o desafio foi crescendo, o senhor foi abraçando. E com qual idade que o senhor foi ordenado, então? O senhor falou de 17 anos, o senhor foi líder de jovens, já tá, um pastor de jovens, vamos por assim. Eu fui ordenado ao ministério, se eu não me engano, eu tinha 20 anos de idade. Não, 22 anos de idade. Que legal. Porque com 20 eu casei, então com 21, 22 anos, nesse tempo, eu fui ordenado ao ministério, né? E eu fui ordenado para ser... a minha perspectiva de ministério era apenas uma, assim, eu queria ser pastor de jovens, eu queria ficar do lado do meu pai servindo o ministério dele, e para mim estava muito bom. Tá tudo de bom ali. Né? Eu não tinha pretensão alguma de pastorear uma igreja um dia sozinho, né? Como um pastor titular. E foi assim um tempo onde Deus começou também a gerar no meu coração e da minha esposa, né? Depois que a gente, um tempo já de ministério, Deus começou a desafiar o nosso coração, né? Assim, sabe aquele anseio que vem no coração da gente, assim, cara, acho que tem mais. Existe alguma coisa a mais do que isso? E uma santa insatisfação começou a invadir o nosso coração. E foi quando nós começamos a orar. Começamos a orar sobre isso. E de repente, depois de um tempo, o meu meio-irmão, que na época estava pastoreando, tá até lá, até hoje, aliás, em Xinguara, no Pará, ele mandou uma mensagem falando, viu, Ney, você tem uma igreja aqui que nós queríamos que você viesse pastorear. Você aceita o desafio? E foi uma resposta de oração, né? Então nós não podemos nem ficar pensando, né? Porque assim, foi uns 2 meses antes, foi tipo em outubro que recebemos a proposta e nós deveríamos assumir em dezembro. Então nós não tivemos nem tempo de ficar pensando. Então a gente 2 mesinhos, mas já rapidinho. Se desafiou e se embora pro Parazão do meu Deus. Daqui foi para lá. Bora. A Radassa tinha 6 meses de idade. Atravessamos o Brasil de carro, com o Upzinho, lá atrás. Que legal. 2.500 quilômetros. E o pai nessa história, ele entendeu bem? Como que foi isso para ele? Porque, de certa forma, você estava lá também do lado dele, ele devia ter alguma expectativa em relação a isso. Ele tinha muita expectativa. Mas ele entendeu o momento, assim, sabe? Meu pai, ele sempre... Mesmo, às vezes, ele não concordando com alguma coisa, mas ele sempre teve esse hábito de nos abençoar, impulsionar, levantar. Então, naquele momento, ele já entendeu. Pai. Mas, assim, 2 anos, 1 ano depois, ele foi para o Pará também. Ah, ele foi? Depois de pastorear 23 anos na mesma igreja aqui em Ponta Grossa. Que legal. Ele parte em destino a Aurilândia do Norte, lá no Pará também. Então, a minha irmã também tinha ido para lá. Então, nós ficamos assim. Eu pastoreava Marabá, uma cidade. A minha irmã e meu cunhado pastoreavam em Altamira. O meu pai foi para Aurilândia. E o meu meio-irmão estava em Xinguara. Então, a gente tinha essa todo mundo ali conexão ali, tudo perto, servindo um ao outro. Que legal. E foi uma experiência muito incrível, assim, para mim, sabe? Foi a primeira vez, né, que eu assumi uma igreja sozinho. Mas foi desafiante, até pelo fato da questão da minha idade, né? Certo. Eu acho que quando eu fui para lá eu devia ter uns 25, 24 anos, por aí. Foi desafiante porque a questão, né, até mesmo do povo. Cultura, né, senhor diz? A cultura, tudo para nós foi desafiante, né? Porque lá o clima, a cultura, muitos fatores... vieram de encontro conosco, né? Para quem nunca tinha ficado sozinho, saído, né, do ministério e tá, então assim a gente a princípio se sentiu muito vulnerável, né? Porque nós chegamos, nós estávamos sozinhos lá. Mas assim Deus deu muita graça para a gente amadureceu. Eu fiquei 4 anos no estado do Pará e assim eu e minha esposa costumamos dizer que lá foi uma escola para nós, onde a gente amadureceu 10 anos em 4, né?
porque assim, era muito diferente a questão, então a gente aprendeu muito lá. Então eu dou muito graças a Deus por esse período que eu passei lá naquele A estado. receptividade foi tranquila lá, pastor? Quando o senhor chegou, que o senhor chegou novo? Foi muito tranquila. O povo, assim, era uma igreja recém-plantada, então tinha 1 ano e pouquinho. Quando eu cheguei lá, era aproximadamente 20 pessoas que estavam na igreja. E eles tinham também muita expectativa, né? Muita expectativa, porque o povo lá o paraense, ele ama a igreja, né? O paraense, ele tem essa cultura, ele honra muito o ministério pastoral. Então, quando nós chegamos, a gente foi muito bem recebido, muito bem recebido. No decorrer do tempo, logicamente, a gente começou a ter algumas resistências no contexto, assim, uma pessoa ou outra, mas coisa que eu considero normal no ministério, né? E principalmente devido à nossa idade, né? Então, a gente chegou a ouvir falar assim, não, vocês são muito novos, né? Como que vocês vão vir pastorear aqui? Mas Deus, sim, deu muita graça para nós. Quando nós saímos de lá, a gente estava em média 100 e poucas pessoas já Cresceu bastante lá, com a igreja bem estabelecida, ministérios bem formados, e foi tempo muito precioso para a gente, assim, de amadurecimento. E de lá para cá, como é que foi a vinda, o retorno? Então, desde que eu nasci, como eu disse, eu sou filho de pastor, e desde que eu nasci eu pertenci a apenas uma denominação. Eu pertenci à Igreja Presbiteriana Renovada, né? Uma igreja que me formou, uma igreja que eu devo muito para ela. E lá no Pará, quando eu fui para lá, foi pela Igreja Presbiteriana Renovada. Né? Eu participava do presbitério lá e tal. E finalizando os 4 anos, né? Aliás, eu fiquei 3 anos e meio em Marabá e 6 meses em Orilândia do Norte. A minha mudança para Orilândia do Norte foi devido a uma situação complicada na nossa vida, onde foi descoberto o câncer do meu pai. E meu pai, ele precisava passar muito tempo em Barretos, em tratamento, e o presidente do presbitério lá pediu para mim, para eu e para minha esposa, para nós irmos para Orilândia, para podermos cuidar da igreja que era do meu pai, né? Era uma igreja já bem estruturada, já grande, e para a gente prestar esse auxílio, né? Então nós fomos para lá para justamente ajudar, né, enquanto ele estava fora. E só que nesse tempo que nós ficamos em Orilândia do Norte também, Deus nos abençoou demais, né? A gente tinha uma vida muito boa lá, uma cidadezinha pequena, eu particularmente... Menor do que... Nossa, 20 mil habitantes praticamente, eu acho que tem lá. Eu gosto muito de cidadezinha pequena, assim, né? E para mim foi um tempo muito bom, né? As pessoas da igreja nos amavam também, eu tinha uma vida bem estruturada. Mas nesses 6 meses, Deus começou a gerar algo no meu coração, que era tempo de voltar para minha terra. Só que para mim eu estava num contexto um pouquinho difícil. Por quê? Porque meu pai estava doente, né? E quando Deus ele fala comigo, eu sabia que eu ia enfrentar muitas barreiras por causa disso, né? Mas enfim, quando termina esses 6 meses lá, era final de ano, eu já compartilhei com meu pai, olha, pai, Deus está falando comigo, que é tempo de voltar. E eu volto para Ponta Grossa justamente na virada de ano de 2018, né? Eu pego as coisas que nós tínhamos lá, colocamos dentro do UPzinho e subimos de volta. Foi e voltou. Voltamos para cá. Mas a gente tinha uma palavra de retorno, né? Tinha uma palavra de retorno, mas Deus não tinha sido claro sobre o que fazer. Então nós voltamos para cá, dentro de algumas confirmações que o Senhor nos deu. Mas nada aberto para voltar para... Renovada. Não. Houve algumas situações que impediram, né? Eu saí na bênção de lá do Pará, assim, inclusive eu sempre estou voltando para o Pará, tenho muita aliança com os pastores de lá, a galera nos ama, eu amo demais eles. Mas quando eu volto para cá, para Ponta Grossa, houve uma resistência, acredito que do presbitério daqui, né? Do pessoal daqui. E, enfim, não deu certo para eu retornar. Eu tinha essa perspectiva de que eu voltaria justamente para a igreja que meu pai foi pastor 23 anos, né? Eu tinha essa perspectiva. Mas no tempo de oração, Deus, inclusive foi lá em Oséias, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 12, Deus deu uma palavra para mim e para minha esposa, fala assim, que era tempo de arar num campo novo.
E quando veio essa palavra, ela veio como uma flecha no nosso coração e eu falei para ela, amor, não é para renovada. Daí foi exatamente quando se fechou as portas, né, das igrejas aqui. E então nós tranquilizamos nosso coração, mas nós retornamos mesmo assim. Então, por um período de 6 meses, a gente estava servindo outras igrejas aqui em Ponta Grossa, né? Então, nós servíamos a igreja do pastor Leonildo, que é um amigo meu, nós estávamos na escola de líderes, congregava com eles domingo à noite, e foi, de repente, onde as pessoas começaram a chegar a mim, né? Algumas pessoas que estavam desigrejadas, que já me conheciam lá do passado e tal, você veio voltar aqui. Alguns tinham saído da igreja há pouco tempo e estavam então sem direção, sem rumo. E foi quando Deus começou a colocar no nosso coração a respeito de se reunir. Então nós começamos um pequeno grupo que funcionava aos sábados à noite, né? Então eu congregava domingo à noite na igreja desse pastor amigo meu e sábado à noite reunia com esse povo. E Deus foi fazendo a partir daí, né? Tomou uma proporção muito grande, né? Em um ano, assim, Deus nos abençoou que a gente nós nos reuníamos ali no salão da casa da minha sogra e ali já não estava cabendo. Então, a partir daí nasce, né, a casa de adoração. E estamos hoje com 7 anos, né? 7, quase 8 anos. Que interessante. Então começou pequenininho e cresceu. E na perspectiva, pastor, desse entendimento que a gente estava conversando agora, das dificuldades de ser pastor dentro aqui da nossa cidade, dentro da nossa sociedade, como que o senhor enxerga isso, as facilidades também, os desafios que tem hoje, vamos dizer assim, depois de 7 anos, que Deus tem trazido isso para o senhor? O que o senhor sente? Eu acredito assim que a questão de nível de sociedade, eu acredito naquilo que nós estávamos conversando sobre a visão, muitas vezes, que as pessoas têm do ministério pastoral. E isso no contexto fora de igreja, né? Acredito que devido a muito tempo atrás, né, começou a ser televisionado muitos pastores, né, em programas e tal. E alguns pastores começam a se tornar um padrão, né, do que é ser um pastor. Então, quando as pessoas olham para pastores hoje, eles olham segundo essa lente, né, do que esses pastores foram nesse tempo. Então, alguns com muito dinheiro, alguns com muita coisa. Então, a visão, acredito que a sociedade, que o mundo tem, às vezes, de um pastor está muito conectado a esse tipo de lente. E muitos deles não pensam, né? Por exemplo, poxa, hoje o pessoal tem trabalho lá no sertão, lá no Nordeste, e não vê aqueles pastores que estão hoje sofrendo, pregando o evangelho. Muitos, e talvez hoje a grande maioria dos pastores bivocacionais, né? Trabalhando de dia aí, em empresas. E alguns, essa é a maior realidade. É a maior realidade, não é os 4 ou 5 pastores da mídia, né? Então, muitos pastores hoje tem essa jornada dupla, né? E talvez muitos pensam, acho que todos os pastores deveriam fazer assim, mas por falta de entendimento o que é o ministério pastoral, né? Porque às vezes na mentalidade do povo, o ministério pastoral é uma pregação de 40 minutos, né, no domingo à noite, e isso se resume ao ministério pastoral. Meu Deus. E muitos não enxergam a demanda ministerial, a demanda do trabalho, porque de fato é um trabalho, né? E cuidar de gente, né? Gente dá trabalho. Demais. gera demanda, gera trabalho, sim, né? sim. Sempre é assim, né? A gente estava conversando aqui, até em off, eu estava falando pro pastor que se às vezes eu vou sair, se eu dou uma passadinha aí num hospital para resolver alguma coisa, eu fico, porque as coisas vão se enrolando. É a mesma coisa que acontece, né? Dentro da igreja, ou quando você vai lá fazer um aconselhamento, às vezes você está achando que vai fazer uma coisa, mas as coisas elas vão se desenvolvendo porque são pessoas, né? E as demandas vão acontecendo. E assim, o ministério pastoral ele vai se desenvolver em várias coisas, várias frentes, né? Além de você ser alguém que precisa estar preparado, né, instruído na palavra, você é alguém ali que vai lidar com a realidade burocrática da igreja. Você vai lidar com questão de aconselhamento de pessoas, você vai ter que falar sobre finanças e assim, tudo à luz da palavra, né? Mas assim, é uma demanda muito grande. Você vai lidar com
com óbitos de pessoas. Que não é fácil. Você vai lidar... Mas algo assim que eu amo muito na questão do ministério, eu até falava domingo agora na igreja, né? Que o ministério pastoral, ele te dá o privilégio de você se tornar participante da vida de uma pessoa. E quando eu falo da vida, é justamente desde o nascimento. Ver crescer. Né? Ver crescer, se desenvolver, amadurecer, vai casar. Chegar no propósito. E se o senhor for pensar bem, né? Como o pastor pai, né? Uhum. E se você consegue auxiliar com que ele chegue desse lugar, uma criança que o senhor apresenta, Sim. o senhor vê chegando, assumindo um propósito, deve ser muito legal, porque é uma flecha lançada que chegou no alvo. Hoje, por exemplo, na nossa igreja, eu tenho um casal lá que nós discipulamos eles desde que eles tinham 9 anos de idade. O meu baterista hoje. Então, com 9 anos de idade, eu comecei a caminhar com ele, ensinei fundamentos para ele, ensinei a bateria para ele, comecei, o básico da bateria, eu ensinei. A gente caminhou junto por um bom tempo. Ele tinha em mim uma figura paterna também, né? Ele cresceu, desenvolveu, foi embora para o Pará. E quando eu estava lá, ele casou com a esposa dele, que nós também acompanhamos ela desde esse tempo. A minha esposa acompanhou ela. Então, voltamos para cá para casar eles. E eles estão conosco até hoje. Eles nos ajudaram a fundar a Igreja Casa e Adoração. Então, isso para mim, assim, é algo fantástico, é algo incrível, que só o ministério te dá antes até, né? Era antes até da igreja tá fundado, já acompanhava. Exatamente. Já. Então, assim, é uma vida, e acredito que a gente vai ficar velhos juntos, né? Que legal. E essa é a satisfação também, né? Uhum. De você participar disso. Eu vejo que Deus, às vezes, ele nos dá... apesar de ser uma grande responsabilidade, né, que nem o senhor falou, né, tá à frente de pessoas, né, que representam o corpo de Cristo, então tem essa responsabilidade também, porque você está lidando direto, né, Sim. respondendo direto para o homem, né, para Deus, né, mas eu vejo que também é um privilégio que Deus dá de você ver esses processos, né? Porque são processos. Porque se você for pensar, Deus sempre faz tudo. É aquilo que Paulo fala quando ele está falando aos Coríntios, né? A respeito do... eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Eu vejo que muitas vezes a pessoa que se dispõe a estar trabalhando, né? Porque ele fala também no mesmo texto que ele trabalhou bastante, até mais que os outros, né? Sim. Ele fala isso, né? Eu trabalhei mais que os outros. Apesar de trabalhar bastante, você vê Deus agindo na vida das pessoas e você vendo, né, esses processos todos e a misericórdia de você estar participando disso também, né, como ferramenta na mão de Deus. Pura graça. Porque você sabe que quem dá o crescimento é Deus, mas você participando, né, sendo instrumento de auxílio de Deus, vamos dizer dessa forma, né, mão, né, de Deus, é uma satisfação que deve ser muito legal, bom, né? Eu acho interessante, assim, a nossa igreja... É uma igreja nova, né? Nós temos 7 anos. E ela também é uma igreja bem contemporânea, né? Assim, no estilo de adoração, luzes e tal. Mas ao mesmo tempo... Uma igreja jovem. Isso, uma igreja jovem, mas ao mesmo tempo reúne todas as faixas etárias, né? É verdade. Tem desde do nenezinho até a senhorinha de 80 e tantos anos, né? É isso aí. Eu acho incrível, assim, que essas senhoras... elas dão muito vida para nós, né? Na igreja, e você olhar, observar elas. Então, assim... E exemplo também. Exemplo. Né? E a maioria delas me conhecia quando eu era criança, né? A maioria das senhoras hoje que estão dentro da igreja ali, as senhoras têm ali de 60 a 80 e poucos anos, me conhecia de colo. Então, para mim, isso é muito gratificante também, né? Então tem a questão de eu ver desde a criancinha crescendo, mas tem também as pessoas que me viram crescer. E para mim isso é muito honroso, porque elas continuaram acompanhando o legado do meu pai, né? Sim. Elas foram ovelhas do meu pai e estão comigo hoje. Então para mim isso é muito
É verdade, isso que o senhor está falando, é outra perspectiva também, né? Sim. Que você vê, o corpo vê o pastor também crescendo, desenvolvendo, né? Amadurecendo, eventualmente casando, né? Sim, sim. Todas participaram da minha história. Que legal, isso é verdade, né? É outra perspectiva interessante. E mais interessante ainda, né? As pessoas que estão nos escutando entenderem que tem muitos pastores, né, pastor, que dão a sua vida mesmo pelas ovelhas, pelo propósito, né? Apesar de a palavra falar que tem alguns, né, que são os falsos pastores, os falsos profetas, que são aqueles que se vestem, né? Que são lobos que se vestem como cordeiros, né? A grande maioria dos pastores, eles são pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, que tentam, dão a sua vida, né? E a vida, quando a gente fala a sua vida, é aquilo que o senhor está falando, né? O senhor teve todo um andar aí de conhecimento de Deus, Deus trabalhando dentro do coração do senhor, e a vida dedicada ao ministério, né? Sim. E isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem, né? Porque não é só aquilo que aparece, né, nas mídias, que é a realidade daquilo que é a Igreja de Cristo hoje, né? A realidade da Igreja de Cristo são realmente os pastores que trabalham, que vivem muitas vezes a sua vida não só na igreja, mas também num trabalho secular, que nem o senhor falou bivocacional, essa é a palavra, né? Para tentar tirar aí um pouco mais de peso, para facilitar e para conseguir manter no ministério. Né? Quando eu voltei aqui para Ponta Grossa, né, quando a gente começou a plantar a nossa igreja, então eu trabalhei 4 anos, né, eu era técnico de telecom, então foi 4 anos onde eu dividi a minha vida entre bater escada na rua, né, o dia todo, das 8 às 6 da tarde, e a vida de ministério à noite. Então foi por 4 anos assim. Então assim, justamente falando sobre isso, né? Dessa mesma maneira que eu vivi, existem muitos pastores hoje que estão caminhando dessa maneira. E eu sou muito grato a Deus assim pelas conexões que eu tenho hoje, né? A gente conversava aqui. Hoje eu faço parte do conselho de pastores da cidade, né? Eu caminho junto com a AME. Isso é muito bom. E isso é muito bom porque faz você enxergar diversas realidades, né? E como você tem falado assim, esses pastores charlatões, né, que existem por aí, eles são exceção, eles não são a regra. Graças a Deus. Né? A grande maioria são pastores que estão comprometidos com o Senhor. Então, assim, hoje eu caminho com homens que eu olho para eles assim, eu admiro e me espelho neles, né? Desde mais jovens do que eu, até os pastores aqui da cidade, que são os nossos anciãos, né? Que nós respeitamos por demais. Então, assim, a nossa cidade hoje, né? Eu posso falar pela nossa cidade, não posso falar por outro lugar. Mas aqui nós somos muito abençoados por homens de Deus, né? Nós temos aqui a cobertura de homens verdadeiramente que estão longe dessa perspectiva de ser falsos, né? E eu sou grato por isso. E eu acho muito bonito quando o senhor fala isso, porque assim, vários pastores, né, que a gente acaba conversando, e os testemunhos mesmo de ver, né, se esforçam, né, para a unidade da Igreja de Cristo dentro de Ponta Grossa, né? Muitos mais velhos, você vê essa trajetória, né, abençoando os mais jovens, porque isso tudo é um dividir, né? É um dividir Sim. daquilo que Deus está fazendo no coração de cada um e na igreja de cada um também, eu vejo né? muito assim que hoje nós estamos vivendo um momento devido ao que esses mais velhos fizeram. Abriram a picada e hoje nós estamos vivendo um momento muito incrível na nossa cidade. Que benção, senhor, falar isso. Em relação à unidade, assim, toda manhã, toda quarta-feira pela manhã, nós temos ali o nosso tempo de oração com os pastores da cidade, né? Então nós temos um grupo de pastores que se reúne de diversas denominações, diversas linhas teológicas, então difere assim, muitas coisas naquilo que nós cremos, em algumas doutrinas secundárias. Mas tudo irmão, né? Porém, todos irmãos. Nós não nos reunimos para falar de teologia, né, de discutir teologia. Então, nós nos reunimos para orar pela cidade, para que Deus traga realmente avivamento para a cidade. Amém. E o avivamento, ele realmente só vem quando há unidade no meio do povo de Deus, né? Então, assim, eu sou grato por isso.
Deus está fazendo uma grande obra na cidade. O ambiente dessa cidade espiritual é diferente. É diferente. Eu já ouvi muitos homens que vieram para cá, vieram de outras cidades e puderam sentir isso no ar. Falaram, cara, que ambiente diferente aqui. E eu acredito muito que é relacionado a essa questão da unidade. Nós ainda não estamos numa unidade perfeita, mas nós estamos trabalhando para isso. Então nós temos ali os Caminhamos para... Exatamente, homens de Deus que estão suando para que isso aconteça, e a gente está fazendo nossa parte para isso também. Amém, amém. E como que o senhor enxerga esse desafio da igreja dentro de Ponta Grossa, da cidade específica? Como o senhor falou, tem conseguido muitas coisas, né? A igreja tem conseguido, e o que Deus tem trazido para vocês, assim, do que precisa caminhar a igreja dentro da cidade? Eu acredito assim, que o que precisa mudar é a mentalidade da igreja mesmo, de algumas igrejas, né? Ou talvez da grande maioria, no sentido de entender que realmente a igreja é para a cidade, né? A igreja, se você for olhar as epístolas, né, você vai ver que ela sempre é endereçada a uma cidade. Não é uma igreja propriamente dita, é a cidade. A igreja local ali, denominação. Então, assim, como eu disse, a gente está avançando muito em unidade na cidade, mas ainda falta. A gente sabe que existe ainda muito que o Senhor pode fazer, porque ainda existe muitas outras igrejas na cidade que precisam entender esse valor. Então, se nós queremos realmente ter um avivamento de uma maneira plena, as igrejas precisam compreender isso de uma maneira geral, né? Então, assim, não se trata de uma placa denominacional. Não se trata de você defender uma bandeira da sua igreja, né? Então, o que eu acho incrível nesse tempo de unidade que nós estamos vivendo. Então, assim, temos pastores de pentecostais que estão pregando em igrejas mais tradicionais, né? Temos, então, tudo um conectado com o outro, sem ter essa resistência denominacional. E eu acho bonito também a questão da facilitação, né? Porque eu já escutei testemunhos, né, de igrejas que emprestam templos para outros, né? Igrejas que auxiliam, né, um ou outro ministério. E sabe outra coisa incrível nisso aí? É a questão... Eu já fiz isso, pastores amigos meus fizeram isso, de questão assim, olha, tem um membro lá que mora lá do outro lado da cidade, está sofrendo para vir na sua igreja. Você fala, olha, tem um pastor, tem um amigo aí, um amigo que ele é nessa igreja, vai para lá. Então, poxa vida, isso aí é avivamento. É corpo. Né? É corpo, é você entender que você não está trabalhando pela placa denominacional, mas está trabalhando pelo reino de Deus. Então, assim, sou muito grato por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Eu quero agradecer vocês. Nós vamos ainda ter mais alguns papos, mas eu quero só dar um intervalo aqui, porque esse foi um momento bem interessante aqui que nós discutimos e que possa edificar a sua vida, que possa edificar seu coração. Deus abençoe.